6 de setembro, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos ver hoje Marxismo Cultural, a Revolução Silenciosa. Vejam aqui essas fotos que estão aqui, pessoas que foram ícones da Revolução Socialista no mundo. Temos ali uma estrela, temos ali o Foro de São Paulo, aquele símbolo, o mapa do Brasil, da América circulando, por aí vai. Então o que é marxismo cultural? Muita gente duvida o que é marxismo cultural. Eu escrevi um livrinho onde eu fiz um resumo de toda a história do marxismo cultural para aquelas pessoas que estão iniciando nisso, porque é um tema bastante complexo. A esquerda nega veementemente que exista marxismo cultural ou que isso esteja sendo usado em algum lugar do mundo, porque eles negam isso. E dizem que é teoria da conspiração, que as pessoas que falam isso são mentirosas, é fake news. Mas a gente, basta sentir um pouco, basta ter um pouquinho de cultura, basta uma hora de leitura para a gente entender e se convencer que o marxismo cultural é uma realidade, é um fato, ele existe e ele age no mundo todo e aqui no Brasil. Essa expressão marxismo cultural é uma forma que foi compreendida e teve origem nos Estados Unidos lá na década de 90 e a partir de então, ou desde então, as pessoas começaram, principalmente os conservadores de direita, passaram a discutir esse termo e disseminar essa teoria do marxismo cultural. E ela se derivou lá do termo bolchevismo cultural, no tempo da Alemanha nazista lá, que eles denunciavam um movimento estranho lá, modernista nas artes e na cultura alemã, e foi feito por a esquerda da esquerda. E é uma nova maneira, é um novo plano que eles têm, é uma nova estratégia para que a sociedade saia do capitalismo e ingresse no comunismo de uma maneira light. Como assim? É um plano de dominação da ideologia marxista que pode acontecer sem o uso de armas, sem o uso da força armada. E já que os seguidores do marxismo, eles já tinham percebido já há muitos séculos aí, que o método da luta armada fracassaria, principalmente nos países que têm exército, que têm forças armadas, e é difícil cooptar as forças armadas 100% para a ideologia. Então tem que primeiro aparelhar as instituições para poder ter um poder hegemônico mais adiante. E essa revolução cultural, pelo plano dos comunistas, ela se daria através de uma mudança gradativa da cultura da nação, e pela implementação dos dogmas da esquerda, que nós vamos ver os dogmas da esquerda mais adiante aqui, na cabeça dos indivíduos. E dessa forma, o comportamento, a mentalidade, incluindo a visão política da população, seria alterada com o fim e ao cabo para a implantação final do comunismo, que era o objetivo final, a ditadura do proletariado, como eles dizem. E apesar do nome marxismo cultural, ele não é baseado nas ideias de Karl Marx. Não é baseado. As obras do Marx não falam nada sobre isso. Né? A estratégia dele era diferente, era uma estratégia da guerra armada, da revolução proletária. E segundo ele, a revolução era para a ascensão do comunismo, seria feita através da tomada dos meios de produção, né, pelo proletariado, e não pelo meio de uma cultura da nação, conforme é previsto nesses manuais aqui que nós vamos ver. E essa ideia, quem é que criou essa ideia? Foi o filósofo comunista Antonio Gramsci. Ele era um italiano e ele fez uma releitura das ideias do Marx e formulou um marxismo diferente, um marxismo, não aquele marxismo raiz, como se diz, mas um outro marxismo que reduzia o peso do materialismo dialético e que diz que as relações econômicas, né, os capitalistas e proletários, determinavam a moral, a política e o direito, e a religião, a família, a estética, enfim, na cultura da sociedade. Mas o Gramsci, ele teve outra ideia. Ele acreditava que a cultura burguesa é que determinava as relações econômicas, sejam capitalistas ou etc. E Gramsci formulou, então, uma teoria da hegemonia cultural, como o Olavo de Carvalho fala muito, hegemonia cultural, que descreve como o Estado, nas sociedades ocidentais, aqui, Europa e América, usa as instituições, eles usam as instituições para conquistar ou para conservar o poder. Então aqui no Brasil, por exemplo, nós vemos as academias, né?
o STF, Ministério Público, Polícia, Senado, diversas instituições que foram aos poucos sendo aparelhadas, e aí eles conservam o poder. Como diz o Dirceu, nós já estamos no poder, independente de eleições. Além disso, o Gramsci, ele também participava, ele acreditava e copiou ideias da Escola de Frankfurt, ou a Escola de Frankfurt copiou do Gramsci, em 1924, essas ideias. E que também foi responsável pela formulação desse plano formulado pelos filósofos neomarxistas, que nós vamos ver mais adiante aqui. Então o Gramsci dizia nessas teorias dele, ó, não tomem quartéis, tomem escolas, universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias. Isso é o que ele chama de marxismo cultural, a revolução pela cultura. Tem mais aqui outra ideologia dele. A ideologia gramscista intenta subjugar a sociedade, forçando a sua transformação cultural. Para isso, substitui a luta de classe da doutrina de Marx pela decantada luta por hegemonia. Então eles lutam pela hegemonia e não a luta de classe, aquela antiga que o Marx pregava. E essa escola de Frankfurt, né, ela foi criada em 1924, ela também foi responsável pelo incremento dessa teoria, e eles também questionavam uma doutrina própria, né, diferente da teoria de Marx, e os filósofos daquela escola, que nós temos 4, o Marx, o Theodor Adorno, o Walter Benjamin, o Herbert Marcuse, são os 4 expoentes principais, mas eram mais de 20. Eles escreviam livros, faziam peças de teatro, filmes, tudo pregando essa teoria. E aí eles começaram a destruir as democracias por dentro. Esses filósofos aí, então, eles aplicavam, além do marxismo tradicional, essas novas teorias aí, que não como era feito lá na União Soviética, mas eles destruíam a cultura por dentro do país. E esses aí, eles eram contra os regimes nazifascistas, mas, mesmo assim, eram comunistas, que é uma outra ideologia. E quais eram os valores culturais que eles tentavam implementar, que o marxismo cultural tenta implementar? Esse movimento ele tenta implementar as causas, agora sim, as pautas progressistas, como eu falei antes, pela esquerda, que eram as questões de ideologia de gênero, cultura do politicamente correto, defesa de direitos das minorias, que são muitos, LGBT, o feminismo, mulheres, negros, índios, deficientes, etc., liberdade sexual, o multiculturalismo, aborto, desarmamento, ambientalismo. São 50 pautas. Eu citei umas 10 ou 15 aqui, mas são 50 pautas de esquerda que estão sempre em evidência e eles trabalham com isso. Aqui no Brasil, como é que eles conseguem incrementar uma pauta que não passa no Congresso? Manda para o STF, o STF legisla, ele muda a lei, ele aplica lá casamento gay, ele aplica lá, cria crimes onde não existe. É assim que funciona o marxismo cultural. Pessoal, então é o seguinte, se inscrevam nesse canal, por favor. Agradeço a todos que já se inscreveram. É muito importante. Nós estamos com um problema seríssimo de liberdade. Agora amanhã, dia 7 de setembro, vai ter um movimento no Brasil aí, nós pedindo liberdade, pedindo democracia, pedindo que cumpram a Constituição, e tem muitos infiltrados. É incrível como aparece do nada assim, pessoas fazendo live se dizendo bolsonarista e atacando os ministros do STF, coisa que jamais uma pessoa conservadora e de direita faria. Não é por esse caminho que a coisa vai dar certo. Aí eles fazem lá uma ofensa aos ministros, aí eles usam um perfil falso, saem das redes, e aí a Polícia Federal prende, não revela o nome da criatura, e a imprensa à esquerda vai para cima, dando pau, dizendo que os bolsonaristas são criminosos, que ameaçam as pessoas, que vão lá para matar, para bater, não sei o quê, coisa que jamais aconteceu e jamais acontecerá. Isso tudo é infiltração. Isso tudo é contra-informação. Isso aí é a esquerda usando das suas táticas para derrubar os bolsonaristas e derrubar o presidente. Então, pessoal, preste muita atenção amanhã, com os infiltrados, que são muitos, tanto nas redes como nos movimentos, para fazer coisa errada, para culparem, para incriminarem o presidente. Então, preste muita atenção nisso. E depois, amanhã, eu vou falar em outro livro sobre os psicopatas no poder. Esse livro aqui, quem desejar, eu tenho ele em PDF, vou deixar um e-mail aqui na descrição,
pode mandar um e-mail para mim que eu mando em PDF para você, quem quiser esse livrinho aqui. 100 páginas e uma enorme bibliografia onde você pode pesquisar e aprender tudo sobre marxismo cultural, a revolução pela cultura, que é o que nós vivemos. Obrigado.